CBN Inteligência Artificial, você sempre à frente. Com Albino Sesc Júnior. Tudo bem, Albino? Bom dia, tudo bem? Animado? Tem que estar animado, né? Semana importante. Tomou água hoje já? Tomei água. Quanto? Não 500 ml ainda. Não tomou 500 ml já? Não tomei 500 ml. Então, o que eu fiz agora no chat GPT aqui já tomou mais água que você. Com certeza. Com certeza. Hoje nós vamos falar de IA e meio ambiente, porque saiu informações a respeito de um panorama, né? De quanto de consumo de água um chat GPT da vida, uma inteligência artificial utiliza para escrever, por exemplo, um e-mail com 100 palavras. Como é que é essa situação? Então, pessoal, vou até começar aqui lendo a manchete. ChatGPT gasta 500 ml de água a cada 20 ações. Como a IA afeta o meio ambiente? Saiu no UOL no começo de agosto. Essa semana saiu um monte de outros meios de comunicação aí. E é importante entender algumas coisas, né? Eles estão se baseando em um estudo que foi feito pela Universidade da Califórnia, em Riverside, que em parceria com o Washington Post, e eles foram medir quanto de água é gasta quando a gente usa esses modelos tais como o ChatGPT. Sim, usa água. Usa água, gente. Ah, mas como assim? Não é só perguntar ali, tá funcionando? É um computador, é dados só. Isso tem uma materialização, né, gente? Acho que é importante entender que tem data centers, tem um monte de computador. Pensem que tem um monte de casinhas, que é onde isso está processando. Quando você faz uma consulta nessas IAs, isso vai para o computador físico, isso é processado nos data centers. E aí usa a energia elétrica para fazer isso funcionar e tem que resfriar, né? Energia elétrica vai gerar calor, isso vai esquentar, processamentos altos. E como que a gente resolve isso? Resfria água, gente. A gente usa água para resfriar. E a gente usando água, a água é finita em algum momento, né? Então, essa pesquisa fez um levantamento sobre isso, viu como esses modelos estão funcionando. E aí tem duas coisas que a gente tem que entender. A primeira é a questão da energia elétrica. Isso consome, né, muita energia elétrica. Saiu agora, recentemente, um relatório da Agência Internacional de Energia que falou que em 3 anos, então até 2026... vai dobrar a necessidade de energia para atender esses data centers e tudo mais, e vai equivaler à quantidade que o Japão inteiro usa de energia, só para manter isso funcionando, né? Então, esse é um problema. E a outra questão é, se gerou calor, isso foi processado, tem a questão de processamento, tem que resfriar, senão superaquece, derrete, queima, e aí? Água, né? Existem algumas outras iniciativas, mas o mais utilizado é água. E aí vocês podem pensar assim, quando a gente usa água em casa, isso vai para o esgoto, tem tratamento de esgoto e depois volta de alguma maneira, a gente pode reutilizar a água de alguma maneira. O problema desses sistemas é que existe evaporação, né? Eu tenho que fazer uma troca de calor, lembre das aulas de física aí, e a gente perde uma quantidade de água nesse processo, mesmo tendo um reaproveitamento ali. E esses estudos mostram que demora praticamente 1 ano para essa água voltar. Então, com essa demanda só aumentando de IA, começa a se tornar um problema que a gente tem que pensar como que a gente vai lidar com isso para os próximos anos. É complexo, e gera uma preocupação bastante grande, né? A gente está pensando que a IA vai tirar os nossos trabalhos, mas talvez ela vai impactar muito mais o nosso meio ambiente ainda em situações como essa. A gente fez um exercício aqui, colocamos o texto em uma IA, acabamos gastando aí cerca de meio litro de água para saber o que a própria IA achava sobre isso, né? Pedindo um título para esse assunto. E ela colocou, na primeira vez ali, o ChatGPT, estudo revela impacto ambiental da IA. Gerar e-mail de 100 palavras consome quase uma garrafa de água. O Emanuel, como não se deu satisfeito né, vocês me conhecem, eu geralmente faço algumas críticas, eu coloquei, você está amenizando o problema, porque também é uma IA. Fui um pouco passivo-agressivo aqui com a IA. E ela falou, entendo sua preocupação, vou reformular o título sem suavizar. Uso de IA consome recursos alarmantes. E-mail de 100 palavras gasta quase uma garrafa de água e energia suficiente para 14 lâmpadas. Achei interessante essa parte das lâmpadas, porque a gente pode, você que está agora no seu trabalho, está na sua casa, pode olhar as lâmpadas que você tem. Eu posso fazer uma conta aqui do nosso estúdio que tem 10 lâmpadas aqui, mais ou menos, né? E é quase isso que a IA consome. Então, de novo, gente. É alarmante? É alarmante porque a gente está indo por um caminho que necessita disso, né? É importante a gente entender que a indústria da computação não é a que mais gasta água. Sim. Vamos defender a minha área aqui. Com certeza. Vamos defender o pessoal da computação, né? A indústria petrolífera, a indústria de transportes gasta muito mais água hoje em dia. Mas começa a ser um problema e as próprias empresas, né? A própria Microsoft e a Google, que são as duas principais nessa corrida por IA,
elas estão, nos últimos relatórios de sustentabilidade delas, elas mostraram que houve um aumento gigantesco do consumo de água, que isso também impacta na questão da emissão de carbono, tem várias questões aí. O Google teve um aumento de mais de 50% nos últimos anos, e isso mostra que eles estão usando como justificativa que não é culpa deles, que é culpa dos fornecedores desses materiais, né? Pensem assim, a nossa casinha lá, que é o data center, ele tem um monte de computador. Esses computadores possuem um monte de processador. Para fazer um processador, eu preciso de minério. Então, entra numa outra questão. Eu preciso de eletricidade para deixar isso ligado. Eu preciso de água para refrigerar isso tudo. E isso funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Então, não para, né, gente? E como que isso vai aumentar? Porque só aumenta. Tem alguns estudos mostrando que, por causa dos modelos de IA, gasta 1000 vezes mais que um sistema comum. Então, você que tem um sistema aí de estoque na tua empresa, você usa um sistema para cadastrar alguma coisa, uma IA usa 1000 vezes mais de energia para poder processar, porque é muita coisa ao mesmo tempo. E é por isso que eles fazem essa relação de 20 prompts, né? A gente brincou aqui no comando, mas a cada 20 prompts, mais ou menos, que seria a mesma relação de gerar um e-mail aí de 100 palavras, você gasta 500 ml de água para refrigerar todo esse equipamento. A questão é, tá terceirizando ali o problema, mas então cobra dos fornecedores que eles façam algo mais eficiente e com preservação ambiental, tá? Essa questão do SG e tudo mais Exatamente. É importante utilizar isso. E eles usam, né, a justificativa de que a IA vai possibilitar que outras indústrias diminuam esse custo e que vai compensar isso que está sendo usado para energia. Mas também vale a pena a gente lembrar de algumas coisas de semanas anteriores, gente, né? Teve um dia que a gente falou do modelo 4O do GPT, por exemplo. E aí saiu logo na sequência o 4O Mini. O que isso significa? Essas empresas estão tentando criar modelos que consomem menos energia. Por exemplo, o 4O Mini consome 60% a menos do que o 4O, que são esses modelos que foram testados. Eu acho que esse estudo usa o 4, que é o do ano passado. Então, o movimento dessas empresas está nesse sentido, de tentar deixar mais otimizado, de tentar deixar mais eficiente para diminuir esse custo energético. Mas nos próximos anos a gente vai ter que ficar atento, porque o que vai acontecer? Né? Só vai aumentar o uso disso. Né? Para depois poder ter alguma curva descendente. Para a gente poder ter uma noção real de como está acontecendo. E é muito difícil fazer essa troca. Né? Quando a gente está pensando em outras coisas, você aí pode reciclar o teu lixo, você pode tomar algumas atitudes que ajudam no geral. Mas como que a gente faz essa troca na IA, sendo que precisa do computador? Não usa. Precisa. Não usa, né? Vamos colocar lá no chat GPT, né? um copinho de água e vai aparecer para você lá. Você consumiu 10 litros de água hoje. Você tem uma meta de dia. No dia você só pode consumir tanto, daí trava o sistema. Mas a gente não pode deixar de mencionar, para encerrar, Albino, que também, através das IAs, é possível criar conteúdos, ações, debater, buscar informações, justamente para a gente evoluir no combate à degradação do meio ambiente, criar estratégias. Elas podem ser muito úteis também para isso. Né? Com certeza. E até para elaborar novos processos, né? A própria Microsoft está com os estudos que usa IA, gente, para ajudar eles a pesquisar isso e desenvolver isso, de tentar encontrar outros componentes, não só a água para resfriar, enfim, tem bastante coisa acontecendo. A gente só tem que ficar atento e a gente tem que discutir sobre isso, porque é um problema de todo mundo, né? Todo mundo tem que ajudar e saber que quando eu estou lá no GPT, não é só uma resposta que eu recebi, né? Tem muita coisa acontecendo. Acho que isso, né? Esse processo de conscientização, da gente entender os impactos, porque a gente usa e não reflete sobre, e não só sobre a inteligência artificial, sobre diversos insumos que a gente consome durante todo o dia e que nem imagina que tudo aquilo é um processo. Exatamente. Tem toda uma indústria por trás, né, pessoal? Então tem que ficar esperto e atento a tudo isso. A gente vai continuar discutindo isso em outros dias, com certeza. 11h26, Albino, obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Manuel. Obrigado aos ouvintes. Até semana que vem.